A paz do Senhor para a igreja. Prazer muito grande estar aqui. Primeiramente para agradecer às irmãs e os irmãos, os que já me conheciam e os que passaram a me conhecer a partir de hoje. Estou muito contente porque eu sou um membro das Assembleias desde o Brasil. Em qualquer lugar do Brasil que eu chegar, eu só saio para visitar quando eu podia, que agora não estou podendo mais, levando carta de recomendação. Amém. E então, mas eu antes de dizer mais nada, eu quero deixar 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Paulo escreveu àquela igreja dizendo assim: meus amados e queridos irmãos, sede firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é bom do Senhor. Mira, o teu trabalho não é bom do Senhor não, mira. Continue. Que Deus abençoe essa igreja. Nessa jornada dessa operação da vista, eu era para estar cego, definitivo. Mas antes de eu ficar cego, eu tenho uma filha que me encaminhou para uma clínica, e daquela clínica o negócio estava ficando meio difícil, mas aí o Davi me botou no plano de saúde dele e eu fui atendido 2 anos no Hospital da Marinha. Graças a Deus. Amém? Mas por que isso, irmão? Porque Deus está no negócio. 2 anos operando. Operei de quando eu cheguei do hospital, a doutora que me examinou no Hospital da Marinha, ela disse: ó, seu Antônio, eu vou lhe examinar. Passou 2h30 só me examinando, enquanto as outras 2 que trabalhavam no mesmo setor dela examinou 2 pacientes cada uma. Ela me examinou 2h30, disse: olha, o senhor não está só com catarata, o senhor está com glaucoma. E se o senhor não operar agora, o senhor vai ficar cego pro resto da vida. E aí me encaminhou para a doutora Gugel, que me operou de glaucoma, do olho esquerdo e do direito. Mas o que eu perdi, por isso eu quero dar um conselho para os irmãos e para as irmãs. Se você tem qualquer problema de vista, e você tem condição de procurar uma clínica especializada, não vá só numa ótica não, que aí você fica cego e o dono da ótica quer ganhar dinheiro. Mas graças a Deus que eu fui operado lá do olho esquerdo, depois operei do direito. A doutora que me operou, ela é uma especialista nisso, mas ela errou na operação do olho direito. E depois eu fui obrigado a operar do olho direito a 2ª vez pelo médico que não é nem da Marinha. Ele atende quando é um caso difícil. A Marinha, ela estava de férias quando eu precisei, e a doutora que trabalhava com ela disse: então eu vou chamar o doutor Ivan, tem uma clínica lá em Botafogo, particular. E ele chegou, quando ele olhou para mim: eu vou te operar agora, porque se não operar hoje você fica cego. Aí ele disse assim: eu acho que eu passei de 5 minutos. Tem um? Aí o doutor disse assim: agora você tomou café? Eu disse: doutor, eu tomei um copo de leite e um pão sem manteiga. Olha, por causa desse copo de leite você vai ficar 8 horas de jejum aqui dentro do hospital, se você não quiser ficar cego. E eu passei o dia, eu e Raquel, a gente só levou o dinheiro da UPA para ir e voltar. Aí Raquel passou um dia de jejum comigo também. Mas estamos vivos. Porque que Deus abençoe os irmãos. Olha, agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo dia é uma obrigação minha. Eu oro antes de deitar, eu leio um salmo. O salmo 23, eu estava no 91 muito tempo, agora estou lendo o 23. E agora eu tomei por base ler a Bíblia todinha. Estou fazendo nada em casa, eu leio um capítulo de um livro. Agora estou no livro de Oséias.
Mas conto com a oração dos irmãos, porque nós somos o corpo de Jesus. O crente tem que se considerar assim, irmão. Nós não somos mais do que ninguém, nós somos iguais diante de Deus. Amém? Só tem um céu que foi conquistado por Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade. Que Deus abençoe. E um prazer em ver o Eduardo. Esse camarada, eu gosto dele. A gente tem pouco contato, mas eu amo ele. Eu amo todas as irmãs. Mas eu sempre lembro de você, Eduardo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Tiago. Amém. Eu também te amo, viu, pastor? Eu sempre que eu ligo para o pastor Antônio. Agora a gente tem um tempinho que a gente não se fala com frequência, né? Mas sempre eu estava ligando para ele, ele ligando para mim. É um pastor que também eu carrego com um grande carinho no meu coração. Davi, louvando ao Senhor, nós vamos estar arrecadando nossos dízimos e nossas ofertas. Eu vou orar. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus que estás no céu. Neste momento, Senhor, te apresentamos os teus servos que estarão ofertando a Ti, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, e da mesma forma abençoar aqueles que não poderão estar ofertando. Que o Senhor entre com providência, abre a porta, Senhor, e abençoe a dispensa do teu servo, não deixando jamais faltar o pão de cada dia, Senhor. E assim eu te peço e te agradeço, Pai. Desde já também eu te apresento o teu servo Davi, Senhor, que estará trazendo a tua palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor possa impetrar no coração dele, Senhor, aquilo que a tua igreja necessita ouvir, Pai. E que a tua glória, Senhor, seja manifestada em nosso meio. É o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos adorar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos colocá-la em ação. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis, a vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
colocar a fé em ação, porque o autor e consumador da nossa fé está aqui esta noite. Glória a Cristo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias sem perda de tempo. No Evangelho de João, capítulo de número 11. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Passagem conhecida do povo de Deus. Mensagem de poder, porque o poder não é do Davi, o poder é de Jesus. A partir do versículo de número 23, a história fala sobre Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. João 11, 23, a partir do versículo 23. Vamos ler alguns juntos. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Somente até aí. Querido Deus, me usa
conforme lhe apraz, como instrumento do teu poder, porque eu nada sou, Pai, sem ti eu nada sou. Fala comigo e fala com a tua igreja agora, em nome de Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Meus irmãos, hoje eu cheguei aqui de surpresa. Havia um propósito no meu coração de fazer uma surpresa ao meu pai. Já não via meu pai e meus irmãos desde abril, última vez que eu vim aqui. E dessa vez eu falei com a Joyce lá em Brasília que eu viria sem falar nada com ninguém. E aí, quando foi me dada a oportunidade pelo meu chefe de vir aqui, eu não pensei duas vezes. Eu falei, já vou logo num domingo e vamos ver como é que Deus vai fazer. E aí eu peguei o voo lá em Brasília às 2h50, dá 1h30 de viagem. Cheguei aqui no Rio quase 4h30. Olhei para o relógio e falei, ainda dá tempo de chegar na casa do Senhor. Peguei o Uber ali no Santos Dumont. E aí cheguei lá na casa do meu pai. A campainha de lá é engraçada, para quem não conhece. É um passarinho. Aperta lá, fica um passarinho. Piu, 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 piu. E eu tasquei o dedo lá, porque eu falei, vou pegar a Raquel de surpresa. E aí o passarinho começou a... 1 minuto tocando, Thiago. Quem é esse aí que está aí fora? Aí, minha irmã me viu. Tomaram um susto, né? Um susto do bem, vou dizer assim. E assim eu matei a saudade da Raquel e do meu pai. Daqui a pouco eu vou ver meu irmão Paulo. Joyce, minha esposa e meus filhos ficaram em Brasília. Eu já adianto à igreja que elas vêm para cá no dia 14 de dezembro, se Jesus não voltar, né? Porque se ele voltar, essa viagem fica para depois. A gente vai se encontrar lá no céu, né, irmã Miriam? Mas se Deus não voltar até lá e Ele querendo, Joyce chega aqui no dia 14 de dezembro. Ela vai ficar aqui. Eu chego no dia 20, né? Porque por conta do trabalho eu não consigo vir junto. Eu chego aqui no dia 20 de dezembro e a gente parte no dia 30. E aí eu, chegando em casa, falei, agora eu tenho outra missão, que é trazer o velha guarda, né? Trazer o pastor Antônio para a igreja. Eu já sabia que ele já tinha um tempo sem vir aqui, mas aí eu vim pedindo a Deus que Deus tocasse no seu coração, e aprove Deus, Ele está aqui conosco para louvarmos o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, não porque eu estou aqui falando ao povo de Deus, porque isso não me envaidece, porque como João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas é uma alegria muito grande rever as irmãs e os irmãos que sei que oram por mim, oram pela minha família, e vocês estão sempre na minha oração também. Eu quero ressaltar isso diante de Deus, porque eu costumo dizer para o Tiago, para o pastor Sidney, que a distância ela é apenas geográfica, mas espiritualmente nós estamos perto, nós estamos colados, unidos em oração, porque o povo de Deus é assim. O povo de Deus tem que uns orar pelos outros.
porque a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que a oração dos irmãos tem me fortalecido ali em Brasília. É uma terra diferente, mas Deus faz tudo direitinho. Deus faz como lhe apraz. Me deu um pastor que é como um pai para mim lá em Brasília também. Um não, me deu dois. Me deu líder do grupo de varões, Tiago, que é como se fosse um pai para mim. O meu filho chama o irmão Elias, que é o professor da escola dominical, de vovô. Então Deus, ele é cuidadoso nos mínimos detalhes conosco. Mas eu quero ressaltar hoje, meu irmão e minha irmã, foi falado aqui, eu prestei atenção quando a irmã Adriana falou, que só vê a glória de Deus aquele quem crê. O incrédulo jamais vai ver a glória de Deus, irmã Ruth. Só vê a glória de Deus aquele que crê, irmã Adriana. Jesus, ele nos trouxe aqui essa noite para ressaltar isso nos nossos corações, porque a sua Bíblia também diz que ele é o autor da tua fé. A sua Bíblia também diz que ele é o consumador da sua fé. Jesus nos dá a fé como um dom, como um presente dele para nós. E cá estamos nós. Viemos aqui somente para adorar a Deus. Todos nós, meus irmãos, passamos por problemas. Quem nessa vida está isento de problemas? Nenhuma alma nesse mundo. Eu vou dizer para os irmãos, esse ano eu passei por situações de extrema alegria e de extrema tristeza. Esse ano eu tive conhecimento, para que os irmãos, só uma pincelada, eu perdi um amigo meu de longa data, porque ele se matou. Um amigo que eu já tinha 20 anos. Eu fui, olha como é que a vida ela faz assim, altos e baixos. Um amigo meu me chamou para ser padrinho de casamento lá em Brasília. Então a vida do crente, a vida da pessoa que está lá fora, do ímpio também, ela tem altos e baixos. Nós passamos por lutas, como diz Vitorino Silva, lutas, nós passamos por verdadeiras montanhas russas. Cada um de nós tem um fardo para levar. Não foi diferente na vida dessas duas mulheres, Marta e Maria. Vocês ouviram o que a palavra de Deus falou? As pessoas começaram a falar para Jesus assim: puxa, ele deu vista aos cegos, por que ele não poderia ter chegado um pouquinho antes? Mas Jesus, meu irmão e minha irmã, ele não chega atrasado. Jesus, ele chega no momento exato, no momento certo. Jesus chega. Ele fez a pergunta, aliás, ele deu a ordem: tira a pedra, tira a pedra. Ele ainda foi retrucado: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Ele já sabia que já tinha passado 4 dias. No entanto, ele fez essa pergunta para mim e para você: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. É uma pergunta que ecoa até a sua volta, até a volta de Cristo. Isto será pregado para gerações e gerações, porque eu tenho certeza que essa pregação sobre esse tema já foi falado N vezes ao longo de todas as eras, ao longo de todas as congregações, de todas as denominações. Muita gente já pregou sobre isso. Então, meu irmão e minha irmã, me ajude em oração, porque quando a igreja ela ora, o poder de Deus se manifesta. Você se lembra que quando Pedro estava preso na cadeia, um anjo chegou para livrá-lo e tocou em Pedro, falando: Pedro, se levanta, calça suas sandálias, pegue sua capa e me siga. Como é que termina essa história? Pedro chega na casa dos irmãos e a Bíblia diz que eles estavam o quê? Estavam orando. Alguns não acreditaram, porque a menina falou assim: é Pedro que está lá fora. Não, Pedro está preso.
Que negócio é esse? Quando a igreja ora, as cadeias, como diz Paulo César Bitro, elas se quebram. Isso é para você ver, minha irmã e meu irmão, como a tua oração tem poder. A oração de um justo, como diz São Tiago, irmão do Senhor, ela pode ir muito em seus efeitos. A oração de um justo. Nós somos justificados, diz Paulo aos Romanos, pela fé. Foi lido ainda há pouco, capítulo 5 de Romanos, não foi? Justificados pela fé, temos paz para com Deus. Pela fé. Ainda há pouco eu louvei junto com os irmãos. Sem fé é impossível agradá-lo, porque o mar da vida, ele joga contra o nosso navio, joga contra o nosso batel, contra o nosso barco, fazendo a gente querer desistir. Eu não sei da história da irmã Adriana, mas ela falou que ficou um tempo sem vir. Nós estamos saindo de um tempo nebuloso da história da humanidade. Todos passamos por isso. Quem não pegou Covid, eu peguei. A Joyce recentemente pegou lá em casa. Muitos pegaram, alguns irmãos partiram. Mas como diz o meu pastor Sival lá em Brasília, só parte quando Deus quer. O crente tem que entender isso. O viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Ninguém quer partir dessa vida, porque na verdade a gente fica se apegando ao pó desta terra. A gente às vezes se esquece da Jerusalém celestial, da Canaã celestial. A gente acaba se esquecendo, porque nós vivemos numa geração em que a tecnologia, ela está ao alcance da sua mão. Hoje qualquer pessoa tem um telefone celular. Pelo telefone celular você faz tudo. Você paga a conta, você vê vídeo, você pesquisa alguma coisa, enfim, você faz qualquer tipo de coisa. Mas isso tudo não pode distrair a cabeça do crente. O crente em Cristo Jesus tem que perseverar na fé, perseverar, como diz Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, na doutrina dos apóstolos, unânimes em oração, no partir do pão, no pensamento, na unicidade, na unidade da igreja. Porque, meu irmão e minha irmã, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente não pode se esquecer disso. Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, e Deus é que guia ele. Assim Deus tem feito comigo ali em Brasília. Falei para minha esposa, falei: Joyce, não viemos para Brasília para o nosso deleite. O nosso deleite está, como o salmista disse, o nosso deleite está no Senhor. Porque eu queria ir para um outro lugar. Quem não conhece a minha história, eu queria ir para Salvador, mas Deus não quis. Deus botou uma vírgula na história e falou assim: não, você vai para onde eu quero. E assim Deus fez comigo, para a glória dele, porque a glória é dele, tudo é dele, por ele e para ele, diz Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. A gente não pode se esquecer disso, minha irmã e meu irmão. E nessa história que é narrada por João, Jesus deixou os 4 dias acontecerem. Eu vou deixar acontecer para eles não dizerem que foi um lance do acaso, porque tem muita gente que quer pegar a ciência e quer explicar a Bíblia através da ciência. Querem ser mais sábios do que Deus, querem ser mais sábios do que o Senhor. Os sábios segundo o mundo tem um monte aí, é os montes, mas Deus, ele confunde a cabeça dos sábios. E essa passagem aqui, ela é feita para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós cremos no poder salvador de Jesus Cristo. Irmã Ruth, pensa nesse cenário. Quando a gente para pensar, 4 dias se passaram. Essa passagem, ela é de uma riqueza maravilhosa, inefável, como diz o pastor Luiz, meu amado pastor Luiz. É uma coisa inefável, porque Jesus dá tanta lição para a gente.
Primeiro, João mostra aqui uma coisa, que Jesus ele chora por aqueles que ele ama. Ele chorou por causa daquela família. Assim também é conosco, ele se compadece de nós, quando nós passamos por lutas e aflições nessa vida. Mas, antes dele partir, ele deixou uma mensagem para mim e para você. Ele falou assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele habita em você e em mim por meio do seu Espírito Santo. Eu vou, mas vou mandar outro Consolador, que vai inundar o coração de vocês, vai fazer morada no coração de vocês. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. O acesso que era para poucas pessoas, somente para o sumo sacerdote, foi dado a mim e a você. O Espírito Santo do Senhor começou a fazer morada nos discípulos, e está conosco agora, nesse exato momento, pelejando com nós, nos fortalecendo, nos fazendo lembrar do que Jesus fez e que ainda há de fazer. Porque Jesus, meu irmão e minha irmã, falou certa vez assim, o meu Pai trabalha até agora. Muitos crentes acham que no céu vai ser só, vou ficar deitado numa rede lá no céu. Vai ter esse momento também, mas lá em cima também vai ter trabalho. E o trabalho do crente em Jesus, ele é maravilhoso. Quando o crente em Cristo Jesus entende que trabalhar para Jesus é uma bênção, ele faz a coisa com mais alegria, não é verdade? Esses dias eu estava falando lá para o irmão do exemplo desse homem aqui, Às vezes eu chegava aqui, estava o pastor limpando o pó, ele e sua esposa, dos bancos da igreja. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? É zelo pela obra do Senhor. É zelo. E aí Paulo nos diz que, para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que o Tiago falou para o jovem: seu trabalho não será vão no Senhor. A peleja de Jesus, ela é maravilhosa, ela é para poucos. Sabe por que eu digo isso, meu irmão? Porque ele falou, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que passam por ela. O homem quer chegar ao céu por meio do seu muque, por meio do seu braço, por causa da sua força. Nós queremos ter o mérito da salvação, mas quando nós lemos a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz claramente para que nós nos humilhemos aos pés do Senhor, para que a seu tempo Ele nos exalte. Então, quando nós estamos nos pés do Senhor, é o melhor lugar. Lembra que quando ele chegou na casa dessas duas irmãs, uma estava atarefada, fazendo a limpeza, arrumando a comida, não sei, alguma coisa ela estava fazendo. A outra foi para onde? Foi para os pés do Senhor. E aí ele fala para a outra assim: Marta, 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 ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Estando nos pés do Senhor, meu irmão e minha irmã, nós fazemos a melhor parte. Coisa maravilhosa é quando nós estamos, Eduardo, nos pés do Senhor, mesmo que chorando, mas é melhor chorar nos pés do Senhor do que estar na alegria do mundo, porque a alegria do mundo ela é passageira. Jesus falou o quê? Deixo-vos a minha paz, deixo-vos a minha alegria. Neemias nos diz sobre isso. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Tem muitas pessoas que encaram o Evangelho como uma fonte de negação. O inimigo já incutiu isso na cabeça deles. Eu vou para a igreja? Poxa, mas eu vou para a igreja, eu vou deixar de fazer isso, aquilo, outro. Não consegue ver, minha irmã e meu irmão, a beleza de Cristo, a beleza da santidade de Cristo,
a pureza que há em Cristo, não consegue ter isso que eu e você temos aqui agora, esse desfrute da palavra do Senhor. E aí, meu irmão e minha irmã, Jesus faz uma pergunta para mim e para você essa noite: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Essa pergunta é para mim também. Se crermos, é a pergunta dele, ó, tu crê? Se tu creres, tu verás a glória. E quem não crê, não vai ver a glória. Não vai. Mas o que é a glória de Deus, meu irmão Davi? Essa história, ela é resumida, uma das passagens mais lindas registradas pelos discípulos do Senhor. Imagina, as irmãs cantaram ainda há pouco: Lázaro, sai para fora, Bartimeu, enxergue agora. Muitas são as preparações da cabeça da pessoa que é chamada. O irmão Tiago me chamou ali, e eu tinha pensamentos acerca de passagens, porque eu digo para os irmãos outra coisa: o crente em Cristo Jesus tem que estar pronto para a oportunidade. Como é que é essa preparação? É lendo a palavra. Tem dias que o corpo peleja para não ler a palavra, a verdade é essa. Isso acontece comigo. Se eu deixar, eu faço N coisas no dia, mas eu não leio a palavra, porque a palavra de Deus, Paulo diz aos Gálatas que ela, a carne ela peleja contra o espírito, querendo nos enfraquecer. Eu já fiz esse teste, para ver aquela série, aquele filme, vai até de madrugada, o olho nem pisca, fica lá até 3 horas, mas quando lê a palavra, é ou não é verdade? Quando vai ler a palavra, 10 minutos parece que parece que você tomou um sonífero. Isso é a carne pelejando contra o espírito, para que você e eu, a gente não se fortaleça. Mas Cristo nos trouxe aqui essa noite, porque foi lido também pelo irmão Eunice, Salmo 100, foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Está vendo como é que Deus trabalha no detalhe do culto? Mas aí eu e você, a gente tem que estar ligado no culto. Não é ligado talvez na roupa do irmão, do jeito que ele fala, se ele fala errado. Como o Tiago falou ainda há pouco, Cristo não está preocupado se você tem a voz bonita, se você veio mais elegante do que A, B ou C na igreja. Ele não está ligando para isso. Lembra daquela senhora? Ela depositou apenas uma moeda, os outros depositaram um monte de coisa, mas ele falou assim, ela deu tudo. Cristo, ele está preocupado com a nossa adoração. Foi esse o papo dele com aquela mulher, lá no capítulo 4 de João. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E quando eu e você, a gente se desprende dessas coisas que estão aí fora, porque, como eu falei, as lutas, elas às vezes elas querem entrar conosco dentro da igreja. Repreende em nome de Jesus. Repreende, peça a Ele que dê força para você continuar nessa caminhada, continuar nessa peleja, porque a vida até o último instante vai ser peleja. As lutas desse mundo, como a irmã falou, é no detalhe que você presta atenção em Deus falando com a igreja. As lutas são o deserto, mas o deserto é para forjar o caráter do crente. Porque se a vida da gente fosse só alegria, muitos de nós não estaríamos aos pés do Senhor. Foi por isso que Deus não deixou ir para Salvador, porque tinha uma praia de frente para casa onde eu ficaria. Será que eu lembraria de Cristo tendo uma praia 24 horas por dia? Talvez a carne ia falar mais forte, hoje eu não vou não, hoje está tão bom aqui, está esse ventinho gostoso, não vou não, vou ficar. E o inimigo peleja com isso, sim, na vida de qualquer um de nós. Aí Cristo falou assim: Davi, você não vai para lá, eu vou te mandar lá para Brasília, para a minha glória.
Aleluia! Porque a glória de Deus é o que interessa. É por isso que nós vemos aqui, meu irmão, a gente veio aqui para ver a glória de Deus. A gente veio aqui para escutar o Senhor falar conosco, independente de quem pregue. Independente de quem pregue. Porque a mensagem, eu sempre falo isso, a mensagem não é do Davi. A mensagem não é do Antônio, do pastor Sidney, do pastor Francisco ou do Tiago. A mensagem ela é de Cristo. E Cristo vai dizer para você e para mim essa noite: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Certo momento, os discípulos falaram: mestre, acrescenta-nos a fé. Porque tem momento que é duro mesmo. A luta ela chega com disposição para derrubar o crente, para tentar jogar a gente na lona. Mas aí você tem que se lembrar do que Cristo falou para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí quando você se lembra disso, você vai se tornar forte. Forte em quem? Nele. Porque a Bíblia diz que nós somos justificados nele, não em nós mesmos. Nós somos justificados nele. Ele foi para a cruz sem ter cometido crime algum. Pensa bem na aflição de Cristo. A Bíblia diz que antes, momentos antes, até suor de sangue ele suou. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha a aflição do mestre, o Criador do mundo, aquele que fez questão de lavar os pés dos discípulos. E aí quando a gente toma conhecimento de todas essas histórias, Cristo vai mudando o nosso caráter, vai modificando aquilo que não era, não é desse jeito que eu quero você não. Então se vier a luta, dá glória a Deus. O Lázaro que partiu ano passado, irmão Lázaro, cantava esse louvor: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aprove o Senhor chamá-lo. Mas aqui estamos nós, para fazermos a obra, porque enquanto tivermos o fôlego de vida, temos que fazer a obra. Foi falado que daqui a pouco, daqui a uma semana, né, irmã? Daqui a uma semana tem o culto de missões. Missão não é só para o pastor da igreja, não é só para o ministério, começa do mais jovem até o mais antigo da igreja. Porque a ordem, ele não falou assim: pastores, ide por todo mundo e pregai. Não falou assim. Ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então é a comissão que Deus deu para você e para mim. Se crermos, vamos ver a glória de Deus. Eu louvo a Deus porque eu vejo aqui a perseverança dos santos. Porque as lutas vêm, mas eu estou sempre vendo a igreja de longe lá, né? Geograficamente falando, tá? Eu estou vendo as irmãs cantando, louvando, o ministério da igreja trabalhando, pelejando pelo Senhor. E Deus vai dando vitória. Falei com o pastor como a igreja está bonita. Olha como é que a igreja está crescendo para a glória do nome dele. A obra está saindo, Tiago. Isso é coisa para Deus. Deus fala no detalhe do culto, irmã. Isso é coisa para Deus. Tudo é dele. Certa vez eu ouvi o pastor Sidney falando aqui, ele que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi tema de festividade aqui, não foi, pastor? Então, meu irmão e minha irmã, para não avançar muito na hora, guarda essa palavra, registra ela no seu coração, tira a pedra. O que você pode fazer, você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Qual é a tua pedra? Eu não sei. Eu tenho uma pedra, eu tenho que tirar essa pedra. Possível, a gente tem que fazer. Agora o impossível, que é dar vida ao morto, Eduardo, de 4 dias, só ele pode fazer. Jesus, ele deixou propositalmente um cenário acontecer para que a glória dele fosse manifestada e para que os homens soubessem que ele é o unigênito Filho do Senhor, o Filho de Deus.
Emanuel, Deus conosco. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, meu irmão e minha irmã, para não tomar mais o tempo dos irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Viemos aqui para somente isso, para ver a glória de Deus, para nos fortalecermos na palavra de Deus, porque a Bíblia também nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que eu e você perseveremos. Diz aquele louvor: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, num lance imprevisto, na frente me encontrar. Essa luta, meu irmão, é nossa, e eu e você, a gente está junto nessa caminhada. O crente tem que ir de mão dada. Deixa o disse-me-disse, deixa as coisas que não convêm de lado, e vamos perseverar nesta palavra, porque quando a gente persevera na palavra, a glória de Deus ela é manifesta. A glória de Deus, ela permeia o coração do cristão, ela começa a fazer a diferença. Puxa, como é que fulano está diferente? Poxa, ele não era assim não. E ela? Não, ela era demais, mas agora está uma bênção. Quem é que faz isso? É Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por amor de nós. Então, quando eu vejo vocês aqui reunidos em nome de Jesus, eu fico feliz, porque nesse exato momento, lá em Brasília, minha esposa também está reunida com os irmãos lá. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus, ele trabalha lá em Brasília, trabalha aqui em Bento Ribeiro, trabalha lá no Rio Grande do Norte, trabalha lá na Bahia, trabalha lá na Europa, trabalha na África, trabalha em todos os lugares, porque este é o poder dele. O poder de Deus se manifesta dentro da sua igreja. Então vamos perseverar até o fim, porque foi o mesmo Jesus, irmã Adriana, que falou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu agradeço essa rica oportunidade. Já adianto os irmãos que vou cooperar, tá, pastor? Na terça-feira aqui, faço questão de estar com os irmãos louvando o nome do Senhor. E importa que Jesus cresça. Eu sou apenas mais uma ovelha desse rebanho. E nós, como ovelhas, temos que estar unidos em oração, unidos em louvor, e assim Deus manifesta o seu poder sobre nós. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs e dos irmãos. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, né, irmão? A forma de Deus trabalhar é uma coisa tão extraordinária, né, irmão? É tão extraordinária. O Tiago aqui já era mais de 5h30, né? Eu cheguei aqui umas 4 e pouco, umas 4 acho que 4 horas que nós chegamos aqui, né? Mais ou menos por aí. Eles estavam já limpando. Eu acabei me envolvendo também aqui com eles, né? Mas a Tiago foi em casa para poder tomar seu banho, que agora não tem nem mais jeito, que ele mora quase dentro da igreja, né? Ele mora ali do lado agora, mora quase dentro da igreja. Não tem nem como dizer que não vem à igreja. Aí ele foi lá para tomar o banho dele, já era quase umas 20 para 6, né? Mais ou menos umas 20 para 6. E eu comecei o culto aqui, e os irmãos, e eu tinha pensado, primeiro eu falei assim, vou falar em João capítulo 11. Depois eu falei assim, vou falar em Atos capítulo 3. Depois o Tiago veio e falou em Romanos 8. Eu falei, eu vou falar em Romanos capítulo 8. Mas Deus já tinha reservado Davi lá em Brasília para trazer a mensagem.
Olha, irmãos, a coisa interessantíssima mesmo. Era João capítulo 11 falando sobre Lázaro. E foi isso exatamente, irmão. Quem planeja as coisas é Deus, né, irmão? A gente pensa que a gente planeja alguma coisa, mas quem planeja as coisas, tudo sai de Deus. E de repente começa aqui o culto, e eu falei, Jesus, não tem ninguém sentado ao meu lado. Daqui a pouco chegou o pastor Francisco, né? Daqui a pouco chega o pastor Antônio atrás. Irmãos, é só Deus mesmo, né? É só Deus mesmo. Mas que Deus nos ajude e guarde. Os irmãos, já foi falado pela nossa irmã Miriam, que no próximo sábado vai começar o trabalho de missões, vai começar pela manhã com uma consagração, né? E vai se estender durante o dia. Amém, irmãos? E nós vamos estar aqui para cooperar, irmão. O que eu peço? Irmão, não deixa de vir para a igreja, porque não podemos confiar em quem foi convidado, não é? Pode ser que a pessoa não venha, pode ser que... Mas nós vamos estar aqui, né? Nós vamos estar aqui para agradecer a Deus. Amém? Vamos estar para agradecer a Deus. O que o Davi falou é uma coisa certa. Missões, irmãos, é o único departamento que toda a igreja tem que se envolver. Missões não deveria nem ter secretário de missões. Isso porque todo mundo tem que fazer missões. Se você tem um pastor que não gosta de missões, ele precisa aceitar Jesus. Entendeu? Porque missões não tem que estar no coração só de Deus, tem que estar no meu coração também. Aleluia! Amém? Olha, tem um rapaz que quase todo domingo ele vem aqui pedir alguma coisa para se alimentar. Crente desviado do caminho do Senhor. E eu saí daqui, quando eu fui para ali fora, vem ele. Aí ele, pastor, só tem alguma coisa? Aí tinha 2 pãozinhos lá dentro. Eu sabia que tinha 2 pãozinhos lá dentro. Aí fui lá, peguei, botei manteiga e botei um café para ele. E até o irmão Roberto sabe disso, né? E aí ele contou a história para mim, está desviado do caminho do Senhor, diácono da casa do Senhor, desviado da casa de Deus. E eu dei o café para ele. Então, irmão, então nós temos que fazer missões, amém? Dentro da nossa alimentação. Nós não podemos alimentar todo mundo, não é? Como é que nós vamos alimentar todo mundo? Não temos condições financeiras para isso, né? Mas se uma pessoa chegar aqui na igreja, aí na porta da igreja, a gente tiver alguma coisa para comer, nós temos que fazer isso, irmão. Não vai deixar a pessoa morrer de fome, né? É verdade? Então que Deus abençoe a amada igreja. Não deixa de vir a festividade da igreja. Terça-feira, se Deus nos permitir, nós estamos aqui. Quinta-feira tem o culto de libertação. E no sábado pela manhã começa o trabalho de missões. Vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Aldinei. Vamos continuar orando por ele. Vamos ficar em pé, meus amados.